Você acha que conhece alguém? Até uma herança entrar em cena. Foi só meu pai ser enterrado. Mal a terra tinha assentado sobre o caixão. E eu já me via tendo que tomar uma decisão pesada. Dividir os 3 milhões de dólares entre minha mãe e eu. Achei que estava fazendo a coisa certa. Nobre, até. Mas aí, Jack, meu marido, apareceu com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Ele tinha os documentos da herança nas mãos e, sem um pingo de vergonha, soltou: Kelly, não seja gananciosa. Finalmente posso largar meu emprego. Tenho que agradecer aquele velho gagá. Velho gagá. Foi assim que ele se referiu ao meu pai. O mesmo homem que me criou sozinha, que me deixou aquele dinheiro. Você está falando do meu pai? Perguntei, sentindo o estômago virar. Ele me ignorou, como se eu fosse invisível, como se aquilo fosse normal. E enquanto eu ainda tentava digerir aquilo, Jack e a mãe dele já planejavam gastar o dinheiro. Carro novo, compras, luxo. Como se eu não estivesse ali. Como se meu luto não importasse. Eu cuidava da casa inteira, era cobrada por tudo, e agora tinha que ouvir meu pai ser insultado? Foi nesse momento que eu soube. Aquilo não ia ficar assim. Sorri, mas por dentro, eu já estava traçando o meu próprio plano. Me chamo Kelly Cohen. Tenho 38 anos e até pouco tempo atrás levava uma vida que muitos chamariam de comum. Dona de casa, trabalhava ao lado do meu marido. Parecia tudo em ordem. Mas a verdade é que essa ordem era apenas a superfície. Sou filha única de 2 médicos. Cresci cercada de carinho, amizade e expectativas altas. Meus pais dirigiam uma clínica respeitada na nossa cidade, e embora eu tenha optado pela faculdade de farmácia e não medicina como eles sonhavam, sempre tive o apoio deles, pelo menos até minha mãe desaparecer da minha vida de forma brutal. Foi um acidente, sem aviso, sem despedida, e deixou um vazio que meu pai e eu jamais conseguimos preencher. Naquela época, quem me segurou foi o Jack. Então, meu namorado. Prestativo, presente, gentil, ou assim eu achava. 2 anos depois da tragédia, ele me pediu em casamento. Jack era um trabalhador comum da indústria de alimentos. Ganhava bem menos do que eu, mas eu não me importava. Amor não se mede em salários, certo? Meu pai chorou quando soube. Ele olhou para Jack com gratidão e disse: Obrigado por cuidar da minha filha. Continue cuidando dela, por favor. E Jack, todo solene, jurou: Eu a farei feliz. Naquele momento, eu acreditei. Na semana seguinte, fomos à casa da família dele. E ali, a máscara começou a rachar. A mãe do Jack, maquiagem pesada, olhar afiado, recém-divorciada, me analisou como se estivesse avaliando um carro usado. Então é você? Não é muito comum demais para o meu filho? E mais velha, né? Uma garota mais jovem, mais bonita, não seria melhor? Eu mal consegui reagir. Mas Jack respondeu. E não da forma que eu esperava. Mãe, a Kelly trabalha na M Pharmaceuticals. O pai dela é médico, dono de clínica. Foi como acender uma lâmpada na cara dela. O desprezo virou sorriso em segundos. Ah, por que não disse antes? Isso muda tudo. Eu aprovo o casamento. Muito prazer, Kelly. Eu sorri, agradeci. Mas por dentro, comecei a perceber. Não era eu quem ela aprovava. Era o pacote. Depois que a mãe do Jack deu o sim para o nosso casamento, ele parecia nas nuvens. Mas eu não conseguia me livrar de uma sensação estranha. Aquela inquietação que a gente sente, mas não sabe explicar. Mesmo com tudo indo bem, tinha algo que não encaixava. Foi pouco antes de assinarmos os papéis do casamento que meu pai me chamou. Ele me entregou as chaves de um apartamento, um lugar lindo, moderno, num dos prédios mais caros de Nova York. É seu presente de casamento, filha.
Fiquei emocionada. Mostrei a Jack e disse: esse apartamento é um presente do meu pai, mas é o nosso lar agora. Aqui vamos construir uma vida juntos, com paz e amor. Jack sorriu, disse que estava feliz, e foi assim que começamos nossa vida de casados. Mas logo depois que a porta se fechou atrás de nós, a realidade bateu. Jack, que sempre morou com os pais, simplesmente não sabia fazer nada dentro de casa. Nada. Não sabia cozinhar, não sabia ligar a máquina de lavar, mal sabia onde ficava o pano de chão. E o pior, não fazia a menor questão de aprender. Ele deixava lixo espalhado, roupa suja onde passava, prato sujo na pia, como se eu fosse uma empregada. E eu só queria dividir as coisas, trabalhar fora e chegar em casa sabendo que a vida a dois era parceria, não um fardo. No primeiro ano de casamento, tentei relevar. Estávamos na fase da lua de mel e, mesmo cansada, fazia tudo, com um sorriso cansado no rosto e muitas reclamações presas na garganta. Mas chegou um ponto em que eu desabei. No segundo ano, sentei com Jack e abri o coração. Eu não aguento mais. Preciso da sua ajuda. Isso aqui é dos dois. A resposta dele? Um tapa sem mão. Eu também trabalho, sabia? E você é melhor nessas coisas. É melhor que continue fazendo. Foi como se ele me descartasse com uma frase, como se eu fosse um utensílio da casa. Depois disso, ele continuou não ajudando, e eu continuei carregando tudo sozinha. Era o começo do fim. Só que eu ainda não sabia. Mas aquele peso nas costas não vinha só do Jack. Depois que nos casamos, eu também descobri algo importante e bem desconfortável sobre a mãe dele. Jack nunca foi muito ligado em datas comemorativas, mas eu sempre gostei de cuidar desses detalhes. No nosso primeiro dia das mães juntos, escolhi um presente com carinho. Uma echarpe bonita, delicada, comprada numa loja de departamentos bem respeitada. E junto, um buquê de cravos vermelhos. Achei que ela fosse ficar feliz. Mas, em vez disso, ela me ligou. A voz dela, fria, desapontada. Kelly, o que é isso? Essa echarpe não é de marca nenhuma. Que presente é esse? Um absurdo você me mandar algo tão comum. Fiquei sem reação. Tentei explicar que a peça era de qualidade, que tinha escolhido com cuidado, mas ela me cortou na hora. Da próxima vez, mande algo de uma marca famosa. Quero algo à altura. Desliguei o telefone em choque. Naquela noite, contei para Jack esperando apoio. Um mínimo de empatia. Ele mal reagiu. Ah, é só a minha mãe sendo exigente. Dá para ela o que ela quer. Pronto. Não houve defesa. Não houve isso foi rude da parte dela. A partir dali, paramos de escolher presentes. Começamos a mandar dinheiro. Sempre do jeito que ela queria. Como se eu tivesse que pagar por ter entrado naquela família. E Jack? Apenas assistia. Mais uma rachadura. Mais uma vez sozinha. Com o tempo, as coisas só pioraram. No nosso 5º ano de casamento, minha sogra passou a visitar nossa casa com frequência. Frequência demais. E nunca vinha de mãos vazias. Sempre tinha uma desculpa nova para pedir dinheiro. E Jack? Ele sorria. Abria a carteira, entregava sem questionar. Mesmo com nosso orçamento apertado, mesmo sabendo que a renda dele era mínima, ele não via problema. Eu, que ainda segurava o emprego e tentava manter as contas em dia, me via cada vez mais desesperada. Comecei a mexer nas nossas economias, cortando daqui e dali, tentando fazer o pouco render. Mas mesmo assim, aguentei, porque apesar de tudo, eu sabia o quanto ele amava da mãe dele. E ela, por mais complicada que fosse, tinha estado ao meu lado em momentos difíceis. Eu queria acreditar que havia alguma bondade ali. Ela era a mãe do homem que eu amava. Então, eu suportei. Engoli cada frustração.
Hoje estamos no 8º ano de casamento. Continuo fazendo tudo em casa, sozinha. Continuo entregando dinheiro para ela. Foi nesse meio de caos, um dia comum como qualquer outro, que meu telefone tocou. Era o número do meu pai. Fazia tempo que a gente não se via. Trabalho, distância, a rotina. Sempre tinha uma desculpa. Mas dessa vez ele pediu para me encontrar. E quando sentamos frente a frente, ele foi direto. Kelly, eu estou com câncer, terminal, não tem mais o que fazer. Meu mundo parou. Senti um nó na garganta. As lágrimas simplesmente vieram. Ele me olhou com aquela calma que sempre teve, passou a mão na minha cabeça, como fazia quando eu era pequena, e disse: Filha, isso é o destino. A gente tem que aceitar com serenidade. Mas por quê, pai? Por que você? Eu mal tive tempo de reagir. De repente, minha vida virou um malabarismo impossível. Trabalho, casa, cuidar sozinha de tudo. E agora, visitas constantes ao hospital. Era como se o mundo estivesse me empurrando para um abismo. E eu mal conseguia me segurar. Mesmo com um trabalho que me dava certa flexibilidade, manter tudo em pé era quase impossível. Eu estava exausta. Quando contei ao Jack que iria cuidar do meu pai, esperei algo, uma reação, um gesto de apoio, qualquer coisa. Mas tudo o que ele disse foi: Bem, é difícil com essa condição repentina do seu pai. Por favor, faça o seu melhor. Frio, raso, como se eu estivesse falando de um vizinho distante. Ele foi ao hospital uma única vez e nunca mais. Enquanto isso, eu fazia tudo. Corria do trabalho para o hospital, do hospital para casa. E quando finalmente deitava na cama, meu corpo já gritava por socorro. Eu não tinha mais energia, nem para brigar, nem para reclamar. E quer saber? Se eu tivesse algum tempo para me preocupar com alguém, esse alguém seria meu pai, não Jack. Foi numa tarde dessas, com o som baixo dos aparelhos do hospital ao fundo, que meu pai olhou para mim com aqueles olhos cansados e perguntou, do nada: Kelly, como vai seu casamento com o Jack? Na hora, fiquei muda. Um silêncio enorme se formou entre nós. Na minha cabeça, as cenas começaram a passar. A mãe dele, o desprezo, o abandono, o peso que eu carregava sozinha. E eu percebi. Eu não sabia mais como responder. Meu pai notou minha hesitação. Ele sempre percebeu tudo. Com um olhar calmo, como se já soubesse a resposta, ele disse: Filha, você não precisa suportar isso. Pense na sua felicidade. Quando eu for, você vai estar bem. Não se preocupe. Não aguentei. Chorei. Chorei com o peito apertado, sem conseguir dizer nada. Ele só segurou minha mão, forte, em silêncio. E naquele toque, eu senti coragem começando a nascer. 3 meses depois, o dia que eu mais temia chegou. Meu pai se foi. Sem dor, sem alarde, ele partiu com a mesma serenidade que sempre carregou. Mas eu me senti desmoronar por dentro. Mesmo com o peito esmagado pela dor, fui eu quem cuidou de tudo. Flores, cerimônia, documentos, tudo. E Jack, ele mal se mexeu. Nenhuma pergunta, nenhum gesto. Era como se aquilo não tivesse nada a ver com ele. Mas eu não tinha tempo para me magoar. Tinha um funeral para organizar. E quando vi, a sala estava cheia. Amigos, colegas, antigos pacientes, todos vieram se despedir do homem incrível que ele foi. Jack estava lá também. E a mãe dele, sérios, silenciosos, mas frios, como se apenas estivessem cumprindo tabela. No dia seguinte, ainda com os olhos pesados e a cabeça longe, meu telefone tocou. Era um advogado. Preciso conversar com você sobre a herança do seu pai. Marquei a reunião sem saber o que esperar. Quando me sentei na frente dele e ouvi tudo o que ele tinha para me dizer, senti meu mundo virar de novo. Mas dessa vez, de forma completamente diferente. Depois de impostos, cálculos e burocracia,
O valor era claro, mais de 3 milhões de dólares. Não era só o que ele havia ganhado como médico. Meu pai havia feito investimentos certeiros, comprou imóveis, cuidou de tudo com paciência, com visão. E tudo isso era meu, a única filha. Eu saí do escritório tremendo, gratidão e medo se misturando no peito. Eu sabia que aquela quantia podia mudar minha vida, mas também sabia que ia mudar o comportamento de muita gente. Cheguei em casa, espalhei os documentos sobre a mesa. Era muita informação. Números, contas, registros. Sentei no sofá por 1 minuto. Só 1 minuto. E apaguei. Nem sabia que aquela breve soneca seria a última paz que eu teria por um bom tempo. Acordei com risos vindo da sala. Risos dele e da mãe dele. Meus olhos ainda pesados, olhei em volta, confusa. Jack! A mãe dele também? Quando eles entraram aqui? Antes que eu pudesse levantar, Jack apareceu com aquele sorriso largo, o tipo de sorriso que não combinava com luto nem com respeito. Isso aí, Kelly, mandou bem. O quê? Como assim? Perguntei, ainda zonza, sem entender nada. Foi então que vi. Ele estava com os papéis da herança na mão, os mesmos que o advogado tinha me dado. Os mesmos que eu deixei sobre a mesa antes de cochilar. Espera, não mexe nisso, eu não te dei permissão. Minha voz saiu mais alta do que eu imaginava. A raiva subiu num impulso. Jack tinha invadido algo que não era dele. Aquilo era meu, era privado. Era o último gesto do meu pai. Antes que eu pudesse continuar, minha sogra entrou na sala com os olhos brilhando e a voz cheia de euforia. Uau! 3 milhões de dólares! Que maravilha, Kelly! Agora a gente pode viver tranquilo pro resto da vida. Agora a gente... Eu nem consegui responder. Meu corpo gelou. Foi quando Jack, como se estivesse apresentando um plano de negócio, largou o golpe. Aliás, sobre esse dinheiro, eu decidi que a gente vai dividir entre mim e a minha mãe. Silêncio. Como se não bastasse vasculhar os papéis como se fossem lixo qualquer. Agora ele achava que podia decidir o que fazer com a herança do meu pai. E antes que eu reagisse, ele completou com a frase que me fez perder o fôlego. Kelly, não seja gananciosa. Finalmente posso largar meu emprego. Tenho que agradecer aquele velho gagá. Velho gagá. Velho gagá? Você está falando do meu pai? Deixei escapar num tom que misturava choque e raiva. E ele só sorriu, como se nada daquilo fosse absurdo, como se eu não fosse ninguém. Enfim, vamos logo cuidar dessa papelada da herança e transferir o dinheiro para nossa conta conjunta. Certo? Foi o que Jack disse, com toda a naturalidade do mundo. Como se estivesse falando sobre pagar uma conta de luz. Como se aquele dinheiro não fosse o último presente do meu pai para mim. Enquanto ele e a mãe dele riam, animados, discutindo qual carro comprar, onde iriam fazer compras, quais restaurantes iriam visitar, eu assistia, quieta, mas tremendo por dentro. Aquilo foi o limite. Meses limpando a casa sozinha, suportando a arrogância dos dois, entregando dinheiro para a sogra como se fosse uma funcionária. E agora, ver os dois tratando a herança do meu pai como se fosse um bilhete premiado. Foi demais. Eu respirei fundo e, com um sorriso que doía no rosto, soltei. Claro, podem usar o dinheiro como quiserem. Façam o que acharem melhor. Meu tom era doce, mas meu peito ardia. Era como se cada palavra estivesse sendo cuspida com veneno por dentro. Minha sogra bateu palmas, radiante. Esse é o espírito, Kelly. Rápida no gatilho, hein? Agora trate de trabalhar bastante. Não quero ver nossas economias sumindo, entendeu? Nossas economias. Eu só balancei a cabeça, fingindo, engolindo tudo. Mas ali, sentada, ouvindo aquela mulher ditar meu destino, uma coisa ficou clara para mim. Eles acham que me têm nas mãos. Mal sabiam
o quanto estavam errados. Depois disso, foi como se Jack e a mãe dele tivessem perdido qualquer senso de realidade. Compras todo dia, gastos absurdos. Jack largou o emprego sem piscar. Eles viviam como se o dinheiro não fosse acabar nunca, como se aquele dinheiro fosse deles. E eu só observava. Até que um dia, no meio de mais um plano extravagante, sugeri com minha voz mais serena: Por favor, vão na frente. Já encontro vocês no café. Eles gritaram do lado de fora, impacientes, mas perceberam que não adiantava insistir. Foram. Mal a porta se fechou, meu plano entrou em ação. Fui ao encontro deles, e ali estavam, no café, sentados, furiosos. Ei, que brincadeira é essa? Você trocou as fechaduras? Entregue as novas chaves agora! Fiquei de pé diante deles, firme, pela primeira vez, realmente firme. Não há motivo para entregar chave nenhuma. Vocês dois precisam sair da minha casa. Jack levantou abruptamente, espumando de raiva. Mas antes que ele dissesse qualquer coisa, tirei da bolsa um envelope. Entreguei nas mãos dele. Era o pedido de divórcio. Divórcio? Você está falando sério? Kelly, por que chegamos a esse ponto? A mãe dele murmurou, tentando entender. Eu os encarei, calmamente. Vocês gastaram como se o dinheiro nunca fosse acabar. Mas será que ele realmente duraria? Vocês têm certeza de que as finanças estão tão bem assim? Jack riu. Um riso debochado, impaciente. Claro que está tudo certo. A herança ainda está chegando. Ainda devem ter uns $50.000 na conta conjunta. Quer ver? Puxou o celular. Abriu o aplicativo. O riso desapareceu. O quê? O dinheiro? Sumiu? Tava aqui outro dia. A mãe dele, desesperada, sacou o próprio celular. O desespero se espalhou. E foi ali que eu dei o golpe final. É claro que sumiu. Eu estou me divorciando. E aqueles 50.000, parte da divisão de bens, já estão na minha conta. Silêncio. O tipo de silêncio pesado. Real. Jack ficou vermelho, depois branco, depois sorriu. Um sorriso falso, venenoso. Tá bem, vamos nos divorciar, mas transfere logo a herança do seu pai. A lei diz, bens durante o casamento são divididos meio a meio, não é? Ele achou que ainda tinha controle, que ainda podia me forçar, que eu ia ceder. Mal sabia ele. Eu já tinha ido embora fazia tempo. Bom, acho que você está enganado em relação a uma coisa. Olhei nos olhos do Jack e respirei fundo. Era agora. Você não sabia? A herança que recebi, mesmo durante o casamento, não entra na divisão de bens. O silêncio que caiu foi ensurdecedor. Jack e a mãe dele congelaram. As expressões de euforia viraram choque puro. Era como se alguém tivesse puxado o tapete e eles finalmente percebessem que estavam em queda livre. Isso não pode ser verdade. É impossível! Gritou ela, o rosto vermelho, entre o pânico e a raiva. Eu sorri, um sorriso frio, irônico, e disse: Verifica você mesma. Jack já estava com o celular na mão, digitando nervosamente. Os dedos tremiam. A mãe dele espiava a tela como se esperasse um milagre. Aqui, está dizendo, os bens herdados de pais por um dos cônjuges são considerados propriedade particular. Não entram na partilha? Isso é sério? Sim, era sério. E era real. E era tarde demais. Então, ele veio até mim. O mesmo homem que tinha rido da minha dor, que tinha me usado, humilhado, ignorado. Agora estava implorando. Kelly, por favor, não se divorcia de mim. Eu não tenho nada, nem emprego. Como vou viver sem você? Eu olhei para ele com calma. Não com raiva, nem piedade. Com verdade. Assuma a responsabilidade pelos seus atos, Jack. Você e sua mãe sabiam o que estavam fazendo. E eu nunca vou esquecer como me trataram. O divórcio vai acontecer, e se for preciso, eu levo isso até o tribunal. Ele empalideceu. A mãe dele recuou, calada pela primeira vez.
Os dois se encolheram, murmurando baixo, sem reação. Não sabiam lidar com essa versão de mim, com a mulher que finalmente disse basta. Saí do café sem olhar para trás. Dias depois, finalizei o processo de divórcio. Os US$ 50.000 que transferi da nossa conta conjunta foram reconhecidos legalmente como minha parte da divisão de bens. Logo depois, consegui o que mais importava: Jack e a mãe dele fora da minha casa. Ele, como era de se esperar, torrou tudo em pouco tempo. Gastos impulsivos, viagens que não podia pagar, luxos que não podia manter. Afundou em dívidas. Hoje, os dois vivem em um apartamento velho e apertado, correndo atrás de dinheiro todo santo dia só para pagar o mínimo das contas. O contraste com o que tinham antes foi um choque cruel. E eu? Eu vendi o apartamento que dividi com ele. Me mudei para o lugar que foi do meu pai, onde finalmente encontrei silêncio, respeito e paz. Continuei trabalhando, como sempre, mas agora com liberdade, com conforto, com uma vida estável, uma vida minha. E todos os dias, quando olho ao redor, penso nele, no meu pai, no homem que me ensinou a ser forte em silêncio. E hoje eu só tenho um objetivo: proteger minha felicidade e viver em paz. Porque finalmente eu sou livre. Me chamo Kelly Cohen. Tenho 38 anos e até pouco tempo atrás levava uma vida que muitos chamariam de comum. Dona de casa, trabalhava ao lado do meu marido. Parecia tudo em ordem.